Olá, eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente perita criminal. Nós estamos fazendo hoje mais uma sinopse de Frida Kahlo. Então, Frida Kahlo nasceu em 6 de julho de 1907. Frida Kahlo carrega o Odu Iroko, mas não é um Odu Iroko. O predominante seria o de Obaluayê e Yansan, mas ela não carrega Yansan, ela carrega um Odu de Yansan, os eguns de Yansan. Então ela é uma pessoa extremamente forte, que é Ovarim, extremamente forte dentro da simbologia da simbologia arquetípica africana. Então eles começam ela começa com 9 anos de idade, ela vem a ter poliomielite. E aí traça toda a modificação da sua vida. A partir do momento seu pai a coloca que ela tem poliomielite, ela tem que lidar com essa doença terrível na infância. E ela faz o quê? O pai avisa, olha, o pai é um judeu alemão e a mãe uma índia mexicana. Então ela vai para a escola e lá nas escolas ela aprende a lutar boxe e a se defender como um menino. Então nós temos aí o começo da vida de Frida determinante. Eu vou colocar a minha filha para estudar boxe porque ela vai ter que se defender do bullying que vão fazer com ela no colégio. E ela começa essa vida com ânima, tá, gente? Ânimos. Então ela começa com a interferência psíquica do pai dela profundamente, que vai mudar totalmente a vida dela. Ela sabe que ela tem que ser dual, que ela tem que ser muito forte, que ela tem que ser forte como um rapaz. E isso interfere na psique dela profundamente para sempre. No ginásio, quando ela torna com 17 anos, ela vai para uma escola super fina no México, estudar literatura, estudar poesia, estudar diversos assuntos relacionados, inclusive, ao socialismo, o comunismo, né? Então ela começa a entrar o México está passando por uma revolução muito grande a nível de guerras e ela começa a se infiltrar nesse sentido, porque a vontade da população local, do povo, seria igualar o México a uma Rússia, com o estigma da Rússia. Naquele momento ali, ela faz as associações dela e começa a encontrar um rapaz do qual ela vem a namorar na faculdade, na escola. Toma um bonde com ele, nessa tomada do bonde a vida dela muda completamente. O bonde, acontece um acidente e o bonde em 1910, 1920, 1915, 1917, o bonde se estilhaça todo com o carro na rua. Quando, a partir do momento que o bonde está se despedaçando, ele explode, porque era um material que não era flexível na época, vindo a trazer fatalmente o ocorrido para Frida. Ela estraçalha a coluna, fere a coluna gravemente, tem 11 partes do seu corpo afetada, seu pé esmigalha completamente. E ela sai e fica meses numa cama. E aí ela conhece mais tarde na faculdade, nessa mesma escola, o senhor Diego Rivera. O senhor Diego Rivera vem a mudar completamente a sua visão do mundo, porque ela já não é mais aquela menina arteira, feliz, alegre. Ela começa a adquirir o estigma da inflação da persona. Então ela se camufla, o ego dela absolve aquele estado de dor ali, de sofrimento. E o pai e o senhor Rivera ele tem um histórico terrível de poligamia e ele é considerado pelos psiquiatras um poligamo. Então aquela situação ele aceita totalmente, tem várias amantes e ele faz desenhos mexicanos socialistas. Ele é do partido de Stoic, ele é o partido do Trotsky, que na época era um grande comunista, e o projeto deles ali é insuflar totalmente contra as regras sociais, e que ela não tá nem aí, que ela não tem noção nenhuma, ela entra nessa situação sem ser socialista, ela entra nessa situação com uma vida totalmente voltada para o
sacralizada. Então ela é sacralizada, a vida dela é totalmente voltada para o sacralizado. Ela começa a produzir artes e fazer artes, estudar arte nessas escolas. E o senhor Rivera vem a trazer esse desenvolvimento para ela porque ela se apaixona terrivelmente. Frida se apaixona por ele e sabe a menção que o pai de Frida fala para o senhor Diego Rivera: olha, o senhor gosta, case com a minha filha e fique com a minha filha, que eles vão se casar. Mas o senhor sabe que ela é feia e que ela não sabe fazer nada e que ela é doente. Minha filha é doente e feia. Então ela já entra nesse estado de imersão psíquica, sendo o que ela vai reportar em diversos momentos que ela se sente. E eu vou dizer o momento certo que ela vai dizer isso, que ela vai reportar. Então o senhor Rivera é chamado para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ela começa, já tem, após 1 ano de casamento com o Diego, em total paraíso, vivendo numa casa azul, que era a casa antiga da sua família, porque no México, a pessoa que vive na sua casa, que vive na casa dos pais, quando crianças, são pessoas boas. Então ela vai para essa casa, vive com ele atrai várias vezes, eles vão para os Estados Unidos, lá ela engravida. Antes de ir para os Estados Unidos, ela engravida e vem a perder o bebê, faz um aborto. Nesse momento aí, ela começa a se referenciar como lixo, como saco de lixo. Curiosamente, nessa fração, devido ao processo do aborto que ela veio a ter. Então ela se sente lixo por causa da influência do aborto, qual ela devasta e começa a pintar os quadros retroativos à sua vida. Ela, sendo uma canceriana, ela expressa a arte dela. Ela é a musa dela. Segundo o que ela diz, eu sou minha musa. E quanto a isso, eu conheço perfeitamente minhas debilidades. Então, ela não expressa o cotidiano das pessoas, ela expressa o problema dela. E isso choca a sociedade, porque ela é a primeira pessoa a pintar o inconsciente coletivo. Então ela entra no processo de crispação terrivelmente, que vem a Pablo Picasso dar 2 brincos de mãos para ela. Então o movimento cognitivo inconsciente começa a ser abordado através das mãos, porque ela não tem mais pé. Ela sofre, toma morfina, volta, se separa dele, volta para os Estados Unidos. Eles são obrigados, porque eles voltam de navio, porque eles não têm um tostão. Eles voltam para o México. Lá ela começa de novo a relação, ele atrai de novo várias vezes, porque ele é narcisista perverso. E ela tem um complexo de inferioridade. Ela com complexo de inferioridade e ele com narcisista perverso, ela volta, vai para um apartamento, se separa dele, vai para o apartamento, corta o cabelo e se veste de homem. Então ela recebe o estigma do pai dela. Ela recebe o estigma, a transferência que ela faz com o senhor Rivera, sendo o senhor Rivera. E aí ela começa a pintar. Ela entra para o Partido Comunista, começa a ser comunista, se envolve com Dostoiévski, fica alguns anos, e a partir do momento que ela se separa, ela dá um quadro para a pessoa. Toda pessoa que aporta e ela vai embora, ela dá um quadro. O senhor Dostoiévski se muda e deixa o quadro dela lá, que hoje vale milhões. Por quê? Porque ela é renomada. Renomada porque Pablo Picasso a colocou como essa divisão. Pablo Picasso colocou ela dentro desse estigma dessa roda. Então não é mais Diego, é ela. Então ela se supera, mas ela não vê isso. Então ela é tão apaixonada e ela é tão do narcisista perverso, que não é fácil a pessoa se libertar do narcisista perverso. Ele só quer saber dele e ele só vive um mundo introspectivo com ele. Então o que ele faz? Ele cria essa ilusão toda de amor. Ela volta. E ela volta porque ela não consegue se livrar do narcisista perverso. O narcisista perverso é uma doença patológica que não há cura. Então a pessoa só rema em volta de si e você tem que ser a escrava e ter uma autoestima muito baixa para viver com o narcisista perverso, como a Frida Kahlo. A Frida, para os outros, era ele, absolvia a inflação do ego. Então ela absolvia a persona. O ego dela se encaixava a persona de mexicana colorida, mas ela não tinha esse estereótipo interior. O estereótipo dela era seco, sem abstração. Então, ela reporta a dor da vida dela como manivela psiquiátrica para ela poder sair daqueles problemas ali da cama, porque ela está na cama. As obras dela são de dor e sofrimento, reportando a vida dela, do qual ela vem a se curar através da crispação. Então, a crispação nesse momento traz a libertação da fantasia do inconsciente dela, porque não é mais a dor dela, ela transfere para o quadro. Então,
Normalmente ela não transferiu para pessoas o que deveria acontecer. Ela transfere para o quadro, vindo a ser uma das maiores pintoras do século e pensadoras. Só que ela entra para o Partido Comunista profundamente e vem a fazer um QG em sua casa. A casa então ela volta, mas a casa é dividida. Ela já sabe que ela não está com ele, que ela está com a inflação do ego, com a persona que ela adquiriu dele, ou seja, com a personificação de ânimos, de ser o outro. Então ela volta para ser ele, porque ele é o famoso, ele é o artista. E aí ela se reverencia como artista também e começa a viver essa introspecção e começa a ter consciência que o comunismo é a comunidade. Quando ela começa a entender que o comunismo é a comunidade, as pessoas vão à sua volta, ela tem diversas, já está no fim, tomando morfina e muito doente, é amputado seus pés. Ela volta, perde o bebê de novo, a casa é dividida, o azul é dela e o rosa é dele. Então há uma diferença de ânimos, ele absolve ela e ela absolve ele. Ele vira Frida e ela vira Diego. E aí ela escreve no diário apaixonadamente momentos, a vida toda do diário dela, referente que ele é o Deus, que ele é o ar, que ele é a vida, que ele é tudo dela, porque ela engole ele, ela absolve ele como ânimos. E aí ela vem a perder o pé e entra num ostracismo total, numa abstração total, pintando sentada na sua cadeira de rodas. As pessoas, a sua amiga influente, além de ser tudo, ela era bissexual também. Ela se relacionava com homens e mulheres, adquirindo ânimas, tá, gente? Então, não é doença. Ela passa a ficar doente através dos problemas delas psicológicos de doença física, e que ela transporta isso para a crispação. Então ela se salva tornando-se a melhor pintora do século, e a maior influência feminina do século é Frida Kahlo, tá bom? Porque através da dor e da transformação, ela mostra uma Frida irreconhecível, superando, ou seja, ela mostra uma Frida renascida da Fênix. Tá bom, gente? Por quê? Porque ela tem que fazer isso. Não pelo público, mas porque ela tem que fazer isso para ela. Então, o maior exemplo é ela própria. E choca todos, e é chamada para os Estados Unidos, faz diversos quadros sozinha, sem o Diego. Já era mais a Frida do Diego. Era a Frida agora, por si só. E ela vai para os Estados Unidos e para a França, e lá ela fica tremendamente chocada, porque os franceses não apoiam em nada. Volta, vem a falecer, os amigos à sua volta, e ela, o último quadro dela é a melancia, e ela diga, viva la vida, a melancia. Ela verde por fora e vermelha por dentro. E implementa o comunismo em sua vida com fotos e tudo mais. Tá bom, gente? Essa é a performance da Frida, essa é a performance do inconsciente coletivo. Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente. Obrigada pela sua visualização.